A influência do homem sobre o meio ambiente no Brasil já pode ser notada desde a chegada dos portugueses. Em 1857, o mundo passou para uma nova era, a era do mundo industrializado, onde surgiram as maiores consequências da poluição. As agressões ambientais são causadas por recursos de ordem política, econômica e cultural. Os homens brancos diziam que os indígenas eram povos não civilizados, porém, eram os indígenas que sabiam a importância da natureza para a sobrevivência humana. A única forma de evitar problemas futuros é o homem com consciência ecológica. Quando se fala em problemas ambientais, não está se referindo apenas às matas, florestas e afins, mas sim a tudo que nos cerca, como água, ar, sol, fauna, flora, entre outros. A fauna brasileira é uma das mais ricas no mundo, porém muitas espécies encontram-se extintas e outras correm este risco. De acordo com o IBGE, há cerca de 330 espécies ameaçadas de extinção. As principais causas dessas ameaças é a destruição de habitats, a caça e a poluição. As florestas são as mais atingidas pela agressão ambiental. Devido ao aumento da poluição, elas têm sido destruídas para acomodar as pessoas. Os rios também estão sendo muito afetados por essas agressões. Mais da metade dos rios diminuíram seu fluxo e estão sendo contaminados, ameaçando a saúde das pessoas e das espécies que lá vivem. Os rios ainda sobreviventes são o Amazonas e o Congo. Apenas 3% da água do planeta é doce, sendo que 90% está no subsolo e nos polos. Cerca de 70% são consumidas mundialmente. Atualmente, a água é uma ameaça à paz mundial, pois muitos países disputam por recursos hídricos. A expectativa é que nos próximos 25 anos as pessoas sofrerão pela escassez de água. Uma das maiores agressões para a formação de água doce é a ocupação e o uso desordenado do solo. Outro fator que tem atingido muito o ambiente é o mau uso da agricultura. Suas maiores causas são o excesso de cultivo e de pastoreio e o desmatamento, além das práticas deficientes de irrigação. O Brasil é um país de grande biodiversidade. Os biomas, conjuntos de ecossistemas caracterizados por apenas um tipo de vegetação e seres que vivem de forma adaptada a ele, fazem parte disso. Segundo o IBGE, no Brasil existem 9 biomas diferentes que constituem essa biodiversidade: Caatinga, Campo, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Mata de Araucária, Mata de Cocais, Pantanal e zonas litorâneas. A Caatinga é encontrada principalmente na região do sertão nordestino, climas semiáridos. Plantas xerófilas, arbustos de porte médio, secos e galhos retorcidos, ervas e cactos são característicos desse bioma. A Caatinga é o único bioma que está exclusivamente no Brasil. Os campos são biomas que estão em diversas áreas brasileiras, como o norte e num pedaço do sul. Sua vegetação é composta principalmente por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos. O cerrado tem uma gigantesca biodiversidade, com arbustos, gramíneas e árvores retorcidas. Sua fauna também tem uma grande variedade. Infelizmente, seu solo tem poucos nutrientes. O clima é quente e alterna entre chuva e seca durante o ano. Esse bioma é encontrado predominantemente na região centro-oeste. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, possuindo também a maior biodiversidade. Suas árvores de grande porte próximas umas das outras. Devido ao clima quente e úmido, as folhas são grandes e largas, uma das principais características da vegetação. Também é o habitat de diversos animais. Esse bioma ocupa aproximadamente 42% do território nacional, presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de outros países da América do Sul. A Mata Atlântica é rica em biodiversidade, porém, por consequência do desmatamento, sobraram apenas 7% da área original. Esse bioma tem a fauna e flora variada, contendo nomes importantes como pau-brasil, ipê, onça-pintada e mico-leão. Pode ser encontrada do Piauí até o Rio Grande do Sul. A Mata Araucária está presente em São Paulo e na região sul. É típico de regiões com clima subtropical. Árvores aciculifoliadas, árvores com formato de agulha, como o pinheiro do Paraná, são predominantes na Mata Araucária. A Mata dos Cocais é composta por características da floresta amazônica, do cerrado e da caatinga. Se encontra em algumas áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Esse bioma tem a vegetação formada por palmeiras e solos secos. O Pantanal é considerado uma das maiores planícies inundáveis do mundo. Algumas regiões desse bioma, no período de chuva, sofrem alagamentos. Existe uma grande biodiversidade.
Gramíneas, arbustos, palmeiras e árvores de floresta tropical fazem parte da sua vegetação. Está localizada no sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. A região litorânea no Brasil é muito extensa, com mais de 7.000 quilômetros, consequentemente, os biomas litorâneos são bem diversificados. Matas de várzeas e mangues no litoral amazônico destacam-se na região norte. No nordeste podem ser encontradas restingas, falésias e mangues. No sudeste está presente a vegetação da Mata Atlântica e um pouco dos mangues. No sul são característicos costões rochosos e manguezais. A biodiversidade afeta o PIB brasileiro de diversas maneiras. Segundo o IBGE, estados ligados à agroindústria têm aumentado seu PIB nos últimos anos. Destaque para a região centro-oeste e ao estado do Amazonas. De acordo com os dados do IBGE, em 2003, a soja cresceu 23% e o milho 34%, favorecendo estados da fronteira agrícola. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, cresceu 7,8% com a ajuda da produção de milho e soja. Também podemos ver efeitos do aumento da produção de soja nos estados do Maranhão e no Piauí. O estado líder do resultado acumulado na série foi o Mato Grosso. O resultado só foi alcançado por causa da expansão agrícola e da indústria ligada a essa atividade. O Brasil é o principal país com uma diversidade com 15 a 25% do número total de espécies do planeta. O país conta com mais diversa flora do mundo, superior a 55 mil espécies conhecidas. Alguns dos ecossistemas mais ricos do planeta em número de espécies vegetais, como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado, estão localizados no Brasil. A floresta amazônica brasileira, com mais de 30 mil espécies vegetais, ocupa aproximadamente 30% das florestas tropicais do planeta. A floresta também é uma grande fonte de riquezas para o homem. Fornece madeira, resina, celulose, cortiça, frutos, é abrigo de caça, protege o solo da erosão, acumula substâncias orgânicas, favorece a piscicultura, cria postos de trabalho, fornece materiais para exportação. Melhora, é claro, a qualidade de vida. O desmatamento é, portanto, um enorme problema com sérios impactos sobre o clima, a biodiversidade e as pessoas. Ações urgentes são necessárias para combater esse mal. Para ajudar a prevenir as mudanças climáticas, é absolutamente necessário que se estabeleçam medidas eficientes contra a deflorestação tropical. Isso será importante não apenas para o clima do planeta, mas também para a manutenção da biodiversidade e para o sustento e a segurança de milhões de pessoas que dependem dessas florestas. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação definiu algumas funções prioritárias para o uso de áreas florestais. No Brasil, a maior parte das florestas, cerca de 190 milhões de hectares, ainda tem um uso prioritário desconhecido ou indefinido, mas já existem hectares ocupados por reservas de desenvolvimento sustentável, extrativistas e terras indígenas. Essas áreas são consideradas como função prioritária de serviço social por incluir populações indígenas e comunidades tradicionais entre as beneficiárias do uso da floresta. As florestas brasileiras também garantem milhares de empregos formais, segundo dados de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. Cada vez mais, nossas florestas estão sendo destruídas devido à exploração do ser humano, que é movida muitas vezes pela ganância. Com o objetivo de mostrar a nós, seres humanos, que a biodiversidade das florestas é extremamente importante, a ONU declarou o ano de 2011 como o Ano Internacional das Florestas. Vamos todos ajudar a preservar um bem comum a todos, antes que seja tarde demais.